Você já se perguntou se o perfeccionismo é uma característica boa ou ruim? Até que ponto isso pode te ajudar a ter um bom desempenho ou o contrário, te travar e impedir que você avance? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga clínica e hoje gostaria de conversar sobre o perfeccionismo. Estabelecer altos padrões de desempenho, se esforçar para alcançar seus objetivos e se dedicar a realizar as suas tarefas com qualidade é algo muito importante. Porém, se por outro lado você se critica excessivamente ou se pune quando não consegue atingir as suas expectativas, ou ainda se preocupa demais em cometer erros ou falhar, isso pode ser um problema e gerar uma grande carga de estresse, sofrimento, ansiedade e inclusive prejudicar o seu rendimento e produtividade. Mas então, o que seria saudável e o que é perfeccionismo? Bom, de uma forma geral, entende-se que o perfeccionismo é uma tendência a manter padrões excessivamente elevados associado a uma avaliação excessivamente crítica. Dentro desse contexto, o perfeccionismo ele não é entendido como algo saudável, justamente por ter a característica da crítica excessiva, da autocrítica excessiva principalmente. Então, buscar um alto padrão não necessariamente é um problema, mas ter um objetivo inalcançável e se punir, se machucar de alguma forma, mesmo que emocionalmente, através de palavras, entende-se que isso não é saudável. Bom, dentro do perfeccionismo, nós temos três dimensões, três categorias, que é o perfeccionismo auto-orientado, orientado aos outros e socialmente prescrito. Dentro do primeiro, o auto-orientado, existe uma tendência em estabelecer para si mesmo padrões irrealistas ou impossíveis de serem atingidos ou mantidos. Esses padrões eles estão associados a uma autocrítica muito severa e a inabilidade em aceitar os próprios erros e falhas, enquanto você consegue aceitar isso do outro. No segundo, o orientado para os outros, existe a tendência a estabelecer para as outras pessoas padrões exigentes. E há um julgamento muito grande sobre o comportamento dessas pessoas caso elas não atinjam. No socialmente prescrito, existe a tendência em acreditar que as outras pessoas possuem grandes expectativas sobre você e essas expectativas são impossíveis de serem atingidas. As pessoas que são perfeccionistas deste grupo acreditam que precisam alcançar essas expectativas para que tenham valor, para que tenham a aprovação e o amor das outras pessoas. E por que nós desenvolvemos o perfeccionismo, seja ele de qual dimensão for? Existem alguns fatores envolvidos. Os principais são os modelos parentais, fatores genéticos e cognitivos. Falando da questão parental, pessoas que tiveram pais muito rígidos, exigentes, que não reconheciam seus esforços, exigiam muitos deles, tendem a ser perfeccionistas. E também pessoas que tiveram pais perfeccionistas tendem a repetir esse padrão de comportamento de uma forma mais automatizada, mesmo que não tenham sido tão exigidos durante a infância, porque existe uma internalização desses padrões de comportamento e essa busca pela perfeição. Também existem outros fatores que acabam influenciando, como sofrer algum tipo de abuso emocional, humilhação durante a infância e a própria cultura, que também tem um papel importante em relação a isso. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, existe o entendimento de que não são as situações que nós vivenciamos que possuem tanta influência em relação ao nosso estado de humor e nossas emoções, mas sim as interpretações que nós fazemos a partir dela. Sendo assim, pessoas que têm pensamentos perfeccionistas, como por exemplo, eu tenho que ser perfeito, tendem a ter comportamentos coerentes com essa interpretação sobre si mesmo. Esse comportamento tanto pode confirmar o pensamento, então, por exemplo, verificar repetidamente o trabalho que já foi feito para confirmar que foi feito com perfeição, quanto evitar entrar em contato com ele, então adiar uma tarefa ao máximo. Dentro do perfeccionismo, a evitação é muito comum,
porque o processo de trabalho, o processo de fazer uma tarefa é muito desgastante, justamente pela autocrítica elevada. Existem algumas tendências de pensamento, distorções cognitivas que são comuns dentro do perfeccionismo. Uma delas é a atenção seletiva, que acontece quando um aspecto de uma situação vira o foco da atenção, ao mesmo tempo em que outros aspectos são desconsiderados ou ignorados. Então, por exemplo, o pensamento: eu cometi um erro de português no meu relatório, então todo o meu trabalho está arruinado. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa distorção, ignora-se todas as características positivas desse trabalho e foca apenas no ponto negativo. Nesses pequenos erros cometidos, isso se torna global. Outra distorção comum é a tirania dos deverias. Então, deveria tem o quê? É um pensamento distorcido muito presente em quem tem perfeccionismo, e comum na ansiedade também, e está relacionado a regras e padrões que o indivíduo estipula para si e para os outros. Então, por exemplo, eu tenho que ser o melhor sempre. As pessoas precisam se esforçar ao máximo. E quando algo foge desse deveria, desse tenho que, gera um desconforto muito grande emocionalmente, porque se percebe como uma falha, um erro grave. Outra distorção é a catastrofização. Ela está relacionada a imaginar sempre o pior cenário possível frente a uma situação, na qual qualquer erro, falha, deslize é percebido como insuportável de lidar, o que vai causar uma angústia muito grande. Então, por exemplo, se meu relatório não estiver perfeito, eu vou perder meu emprego. Meus colegas nunca mais vão me dar credibilidade se eu cometer uma falha. Existe ainda o pensamento tudo ou nada, 8 ou 80, que diz respeito a apenas duas formas de interpretação de uma situação, geralmente extremas. Então, ou eu enxergo que algo está num polo ou em outro, e as possibilidades do meio acabam sendo desconsideradas. Exemplos de pensamento: se eu não tirar a nota máxima na prova, isso significa que eu sou um fracasso completo. Se eu esquecer algum dado na apresentação, então todo o meu preparo vai ter sido em vão. E o último é a rotulação. Ele está ligado à tendência em rotular a si e aos outros frente a determinadas situações. Geralmente ocorre quando você ou alguém não atinge os padrões elevados esperados, estando relacionado a uma autocrítica severa novamente. Então, eu sou um completo fracasso, ela é uma pessoa completamente incompetente. Não enxergar que existem outras possibilidades além daquele rótulo fixo. Resumidamente, o perfeccionismo funciona em uma forma de ciclo. Então, existe uma crença de que eu não sou boa o suficiente, sou incompetente, meu valor depende exclusivamente do meu desempenho. E aí, a partir dessas crenças, eu desenvolvo padrões inflexíveis ou regras rígidas, como, por exemplo, eu preciso ter sempre boas notas nos meus estudos, nunca posso errar no meu trabalho. E aí, a partir desses padrões, eu posso alcançar ou não. E ambos são problemáticos dentro do perfeccionismo, porque caso eu alcance meu objetivo, ou eu desqualifico ou desvalorizo meu desempenho. Então, por exemplo, eu posso pensar que eu tirei uma nota boa porque a prova era muito fácil. Eu consegui realizar uma tarefa bem porque alguém me ajudou. Meu chefe me elogiou porque ele é bonzinho. E caso, ao contrário, eu não alcance esse desempenho esperado, eu interpreto que essas falhas ou fracassos são grandes tragédias, ou exemplos de que eu não sou capaz. O medo de falhar pode ser tão grande que a pessoa se esforça excessivamente para que nada dê errado em nenhum momento. E ao mesmo tempo, isso traz um desgaste tão grande para aquela tarefa que provavelmente eu não vou querer fazer aquilo de novo. E aí a gente se sente travado, porque nunca é bom o suficiente. Se você se identificou com esse vídeo, saiba que existem formas mais saudáveis de você lidar com isso e ainda assim alcançar seus objetivos, mesmo tendo um alto padrão de desempenho. Se vocês quiserem um vídeo com estratégias que podem ajudar a lidar melhor com o perfeccionismo, curtam esse vídeo e comentem aqui para eu saber que eu trago para vocês.
Bem, é isso. Um grande beijo. Tchau!